Os imigrantes e suas histórias maravilhosas. America, 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 cosa sarà l'Ost America? A saga das imigrações, a conquista de territórios, a busca por novas perspectivas de vida sempre farão parte da história da humanidade. Episódios dramáticos, como o choque de culturas entre índios e brancos, o clima diverso, a mata fechada e animais selvagens, foram alguns dos desafios enfrentados pelos imigrantes europeus em sua odisseia cruzando os oceanos e sonhando com a América. Como será esta América? Hermann Bruno Otto Blumenau, nascido em 26 de dezembro de 1819, em Hassefeld, Alemanha, fundador da colônia Blumenau, navegou de canoa pelos rios Benedito e Cedros, conforme relata em sua carta a seus pais, que viviam na Alemanha. Ele falava sobre belas paisagens, as maiores árvores que já vira, lindas lianas e espécies de bambus. Hermann Blumenau falava sobre as flores que floresciam junto às águas calmas do rio, onde se ouviam apenas o canto dos pássaros. Ele afirmava em sua carta que, por cima de tudo isto, a expressão de uma indescritível majestosa tranquilidade, um ar puro e um céu maravilhoso. Foram 2 dias lindos que passei na longínqua solidão, onde antes de mim não pisou nenhum homem civilizado. Por volta de 1850, a Europa enfrentava uma época de transformações em sua sociedade, provocadas pela Revolução Industrial. Envolto à Revolução Industrial, a Europa enfrentava diversos conflitos de ordem social, econômica, política e cultural. Muitos europeus sofreram um impacto grande em suas vidas. As mudanças de comportamento, o modo de vida, provocados pelo êxodo rural rumo à indústria, a exploração, condições subhumanas impostas pelas fábricas, a desagregação social, a fome, a miséria, fizeram com que muitos europeus enxergassem a América, no caso o Brasil, uma oportunidade de melhorar suas condições de vida. O aliciamento de imigrantes passa a ser um grande negócio e a propaganda elemento essencial para conquistar a adesão dos europeus ao processo migratório. O embarque dos imigrantes rumo às Américas ocorreu normalmente nos portos de Hamburgo e Gênova. A viagem, cuja duração variava entre 90 e 100 dias no mar, era muito difícil. Pouco espaço, higiene precária, má conservação dos alimentos e da água ocasionaram muitas doenças a bordo. Após desembarcarem em Santa Catarina, seguiam para o porto de Itajaí e, posteriormente, rumavam à colônia Blumenau, com uma embarcação menor, pelo rio Itajaí a sul, principal via de transporte entre Itajaí e a colônia Blumenau. Ao chegarem à sede da colônia Blumenau, os imigrantes eram encaminhados para o barracão dos imigrantes, onde aguardavam ajuda financeira e o início da árdua tarefa de desmatamento e construção das moradias. O que é o barracão do imigrante? O imigrante alemão, quando foi trazido ou vindo a Blumenau, ele foi acomodado num grande casarão chamado barracão, onde eles receberam alimentação, o primeiro abrigo, a primeira frustração. Frustração sim, porque nada era como lhes foi pintado. Eles vieram de um país, de uma cidade por assim chamar, já povoada, já com cultura, com tudo aqui, vieram onde? Em plena selva.
E a alimentação, então, a comida era tudo diferente. Vinha na época, eles traziam do Rio de Janeiro, em tonéis. E alguém até me falou, se abrisse esses tonéis onde tinha a carne, por exemplo, tinha que cuidar porque saía andando, né? Outra mulher, isso é verídico, ela veio e disse, ai que bom, hoje vamos comer sopa de chocolate. Chocolate era aquela sopa feita na Alemanha, porque é muito frio. E quando ela provou, era feijão. Ai, 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 feijão, mas a fome era tanta que o feijão descia. Feijão e farinha, farinha de mandioca. Pois bem, de lá eles foram então assentados em colônias. Mas alguns, como todos, não estavam contentes. Eles pegaram uma embarcação e subiram de Blumenau, o rio Itajaí a sul, subindo. Aí eles já estavam cansados, chegando onde a localidade de Carijosa, hoje na foz do Ribeirão Mulde, não sei se conhecem, mas se não conhece é bom ir lá conhecer, porque até existe ainda pedaço do caminho do imigrante lá, porque eles sempre seguiam o rio, sempre ao lado do rio, porque era o quê? Estrada não tinha, tinha sim selva. Aí eles fizeram uma parada e olhando ao longe, viram aquele que hoje chamamos o Morro Azul. Eles olhando, saudade da pátria, das montanhas, montanhas, a Suíça, que é montanha, tem até os Alpes lá, né? Eles disseram, Schau mal da, unsere Schweiz, que quer dizer, olha ali a nossa Suíça. E o que fizeram? Se embrenharam ao lado do ribeirão chamado Mulde. Mulde por quê? Mulde é uma palavra alemã que até hoje persiste, quer dizer vale, é um vale. E ao lado desse vale, desse ribeirão, eles adentraram a mata. O Brasil, muito antes da chegada dos europeus, era habitado por indígenas que ocupavam seu vasto território. Os nativos que habitavam o Vale do Itajaí eram os Xoclens e ficaram conhecidos como botocudos, pois os adultos do sexo masculino utilizavam um adorno labial denominado botoque, que consistia em uma peça arredondada de madeira introduzida através de um furo no lábio inferior. A caça era a principal atividade exercida pelos homens. Os principais instrumentos de caça eram a flecha e a lança. Uma das características do Xoclen era o uso de grandes arcos e flechas. As mulheres eram responsáveis pela confecção de mantas com fibra de urtiga, cuidado com as crianças, confecção de cestos e pequenas panelas de barro, limpeza do acampamento, preparo da comida e bebida. Como resultado dos conflitos entre os Xoclens, o historiador José Deck, em seu livro O Município de Blumenau e a História de seu Desenvolvimento, contabilizou 61 encontros entre os Xoclens e os brancos, do ano de 1852 a 1914. A presença indígena ela nunca foi desconhecida pelos governantes interessados em povoar essas terras, pois desde 1808 existia uma carta régia que autorizava os brancos a afugentar os índios que se aproximassem das povoações. Em 1836, o governo provincial criou a Força de Pedestres, que tinha a função de defender os moradores e perseguir e aniquilar os indígenas. Como essa iniciativa não estava obtendo muitos resultados, anos depois criaram o cargo de batedores de mato, e logo após surge a figura do bugreiro, ou caçadores de bugres. Embora inibida por uma sociedade que estimula o desenvolvimento de atividades econômicas e que resultou na expropriação do patrimônio cultural desses indígenas, ainda há resquícios da cultura Xoclen que sobrevive como testemunho vivo de um povo que era numeroso no passado. A importância histórica e política de Frederico Donner se tornou um fato referencial para a comunidade timboense, e suas histórias perpetuaram na memória de seus descendentes, como o Sr. Kurt Donner, bisneto de Frederico Donner, e Dona Astrid Donner, sua esposa. Ele já se entrosou com o Dr. Blumenau, já se registrou, porque esses que imigravam, eles tinham que se registrar como imigrantes. E vieram para Indaial.
lá para a região hoje chamada Rio Morto. Então só tinha um panelão, aquele panelão um dia ele saiu para buscar comida e já tinha um pouco de feijão, né? E o único panelão que ele tinha queimou tudo por falta de água, jogou tudo no rio, pegou a canoa e veio o rio assim. E seguiu. Encontrou essa confluência aqui, achou assim um lugar mais ou menos bonito, eu imagino isso, né? De fácil acesso, né? Verificou assim, ele fez uma estudada do local e viu que esse lugar era bom para assim arrumar. Arrumou uma cabana, buscou a mulher e ficaram aqui. O objetivo dessa nova historiografia, dessas novas pesquisas, é se questionar se realmente o Frederico Donner é fundador de Timbó ou não, ou se ele foi realmente inventado nessa posição que hoje existe. Mas o que me leva a crer que Frederico Donner tenha se tornado fundador da cidade são os símbolos e as festas que foram acontecendo. A primeira vez que se tem uma referência como Frederico Donner como fundador é no ano de 1919. Em 1919, Timbó comemoraria então 50 anos de sua fundação. E nessa festa do cinquentenário, que a gente tem poucos elementos de quem organizou essa festa, nós temos apenas algumas fotos, alguns textos jornalísticos ainda em alemão, que pela primeira vez diz que Frederico Donner chegou nas confluências do rio Benedito e Cedro e lá então decidiu montar sua primeira casa de comércio. Essa é a primeira referência mais oficial que se tem de Frederico Donner. A primeira coisa a ser questionada é se Frederico Donner foi o primeiro a vir para essa região. E os documentos indicam que isso não aconteceu. Quando Frederico Donner chegou aqui, já havia uma grande quantidade de moradores que já habitavam o rio Benedito. O modo de vida do imigrante ainda resiste à ação do tempo. A memória é cultivada através das festividades. A tradição dos imigrantes é contemplada com a alegria de um povo trabalhador, que valoriza a herança de seus antepassados como o idioma dialeto alemão e italiano que permanece vivo na rotina de algumas famílias. Und dafür tust du das auch mit wegpacken. Muss das noch breit gekramt? Vamos filmar. Wie ruhig? Vamos filmar. Jetzt will ich mit meinem reden. Gut. Für dich schmeckt's gut? Nein, Doch, das ist das nicht schmeckt gut. Das ist schön. Ja. So, Luis. Bruno, wollen wir baden gehen? Nein. Ja, wollen wir. Komm. Riesco a pescare a cazar, né? Tremendo le parenti qui del planeta, questi che parlano di pescare a cazar. Mario viene a arrangiarmi legna. E sono io che rostisco la carne. Allora mettiamo il latte, gli uovi. Poxa, quanti anni tu usou Paulinha, Romai? A influência de vários povos, alemães, italianos, polacos, russos, portugueses e indígenas, ajudaram a formar uma identidade própria da região de Timbó. Uma riqueza cultural fantástica, mantendo viva a memória dos imigrantes e suas histórias maravilhosas.